meus amados, como é que vocês estão nesse dia? Espero que sejam todos bem, não é? Que Deus abençoe muito o seu dia de hoje. E vamos lá para mais um vídeo, e hoje eu quero trazer um tema com vocês que, na minha opinião, é um tema muito importante. Não que os outros vídeos, né, da Força da Caminhada não foram importantes, com certeza foram, e tem falado com muitas pessoas, né? Vários temas que nós já falamos antes na sequência dos vídeos. E nesse dia de hoje eu quero falar com vocês a respeito de culpa. Culpa, né? Se sentir culpado, ter a culpa, de quem que é a culpa, foi culpa de quem que fez, quem que deve pagar, quem que deve ser julgado e condenado, né? Culpa. Talvez você que tá aí, você já sentiu um sentimento de culpa, ou talvez te colocaram uma culpa de algo que não foi sua culpa, né? Então eu quero dividir aqui hoje, né? Se eu fosse falar realmente, talvez, de todo um estudo a respeito de culpa, eu teria que gravar vários vídeos aqui de muito tempo. E a minha intenção não é essa, mas eu quero focar em algumas coisas hoje com você, porque talvez hoje, você que está me assistindo, tenha sentido culpa por algumas coisas, tá? Então eu quero começar lendo com vocês um livro que está em Provérbios, capítulo 15, no versículo 5, que diz assim: o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o atende à repreensão, consegue a prudência. Olha só, deixa eu começar dizendo a respeito de um tipo de culpa. Querido, muitas pessoas, elas querem imputar a culpa nas coisas no diabo. Ah, o diabo tá me resistindo, o diabo tá me segurando, a culpa é do diabo, a culpa é do diabo, a culpa é isso, a culpa é daquilo e tal, não sei o quê. Querido, deixa eu dizer uma coisa pra você em algumas coisas. Eu e você, nós somos responsáveis por nossas decisões. Nós somos responsáveis pela consequência das nossas decisões. É claro que o diabo, ele pode influenciar o seu pensamento e você decidir mal. Bem como Deus também, ele pode influenciar o seu pensamento e você decidir mal. E você decidir diferente daquilo que Deus colocou para você. Mas o ponto final é que a escolha da decisão, não é independente de quem falou com você, é sempre sua. A responsabilidade é sua. O que é culpa? Culpa é aquele sentimento que nós temos quando nós colhemos alguma coisa devido a uma decisão. E esse colher dessa decisão, ele não foi bom. Ele trouxe amargura, ele trouxe peso. Então a Bíblia que nós acabamos de falar aqui, ela fala no finalzinho aqui do versículo que aquele que entende, ele encontra prudência. Em algumas Bíblias está dizendo assim, encontra bom senso. Então existe coisas que você tem que ter bom senso, meu irmão. Então vamos lá. Né? Não me leve a mal, eu já falei, eu tenho um vídeo que fala de não julgueis, eu não estou julgando, não julgo quem faz, só quero dar isso como um exemplo. Então suponhamos que eu sou uma pessoa que eu decidi seguir a Cristo. Então eu não adoro outros deuses, eu não coloco nada acima de Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Está na minha vida. Então eu decidi viver a vontade de Deus. Agora, todas as vezes que eu decido estar ou viver alguma coisa que não é da vontade de Deus, eu posso colher um resultado ruim disso. Então, por exemplo, eu decidi seguir a Deus, mas eu decidi também hoje, porque todo mundo vai, eu vou numa festa de Halloween, que o tema da festa vai ser a festa na casa do diabo. Esse é o tema da festa de Halloween. Então eu fui, me pintei que nem um monstro, me pintei que nem uma caveira, me pintei com, sabe, me produzi e eu fui ali. E ali eu vou estar cantando cânticos que não tem nada a ver com Deus, eu vou estar falando coisas que não tem nada a ver com Deus, eu vou estar às vezes conivente com tantas coisas ali no meio que não era de acordo com o que eu havia escolhido antes. Então eu posso ou não colher uma consequência por conta disso. Já parou para pensar nisso? Então, eu vou ser responsável por aquilo que eu decidi. Alguma pessoa pode te ligar e falar assim para você: olha, eu tô apaixonado por você. Eu sei que você é casado, mas eu não consigo tirar você da cabeça. Vamos sair hoje? Vamos estar junto? Vamos viver uma história e você? Ninguém precisa ficar sabendo.
a decisão vai ser sua, se você vai ou não. A consequência do que vai acontecer ali também vai ser sua. Não adianta você imputar a culpa no diabo ou a culpa em Deus, porque você decidiu, meu irmão. Se você decidiu, então, nesse sentido, a culpa é sua. Nesse sentido, vai ser culpa sua. E não tem o que dizer. Quer dizer, Deus, ele é maravilhoso para te perdoar dos seus pecados. Claro que ele é, desde que haja um arrependimento verdadeiro. Então, nós muitas vezes sentimos amargura em nossos corações porque nós decidimos mal, nós escolhemos mal, nós tomamos decisões motivados por pessoas, motivados pela situação, motivados pelo contexto ou conjunto de lugares que eu vivo. Meu irmão, se eu decidir ser, por exemplo, casado, eu vou viver uma vida de casado. Se eu decidir honrar meu pai e minha mãe, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Se eu decidir, fazer tal coisa, eu vou fazer. Eu vou colher as decisões, eu vou colher as consequências das decisões que eu tomei. Então a culpa, meu irmão, a culpa é sua. Desculpa falar isso. Muitas coisas que colhemos de ruim, a culpa é somente sua. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: palha não se dá aos teus servos, e nos dizem, fazer tijolos. Aí vem o importante: eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Às vezes somos açoitados porque a culpa é sua. Você decidiu mal. E por que eu decidi mal? Porque eu não quis ouvir a verdade. Porque eu não quis ouvir o melhor. Eu não quis ouvir o que era para ser ouvido. E eu fui por qualquer motivação que aconteceu ao meu redor. Meu irmão, aprende uma coisa. Você não tem que ser que nem as outras pessoas. Você não tem que fazer tudo que todo mundo faz para ser aceito. Você não precisa dessa aceitação das pessoas. Você precisa de paz no seu coração. De estar alinhado, aliançado com a tua família, com a tua casa. Aí então as coisas acontecem. Muita consequência ruim você vai colher no momento que você faz as coisas pelos outros e depois sofre uma consequência que ninguém vai estar lá para te ajudar. A amargura, a angústia, ninguém pode tirar de você a não ser Deus. Amém? Então esse é um tipo de culpa. A culpa vem quando você comete um pecado. E olha o que Davi, ele fala no Salmo 32 aqui. Salmo 32, versículo 3 e 4. Fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou uma sequidão de estio. Quer dizer, enquanto Davi, ele estava vivendo o pecado, aquela angústia, daquela culpa que ele levava porque ele havia feito um pecado, então ele sentia que a energia, a força, a vida dele estava sendo sumida dele. Ele estava sentindo que ele estava morrendo. Meu irmão, sentimento de culpa é um sentimento que te traz a morte, te traz a sensação de morte, te traz a falta de vontade de viver. Você fica com aquilo: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então, antes que esse sentimento entre em você, meu irmão, não faça coisas por conta das pessoas. Não decida por conta da sua satisfação pessoal. Antes, converse com Deus. Entenda, isso é o melhor para eu fazer. Amém? Porque a culpa rouba a sua alegria. Último versículo aqui, Salmo 51, do 11 ao 12. Diz assim: não me repulses da sua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Verso 12. Restitui a minha alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Davi, ele está dizendo assim: a minha alegria, Deus, foi roubada de mim. Por quê? Porque eu estou no pecado. Porque eu estou numa situação de culpa. Então, querida, a primeira culpa que eu estou falando para vocês aqui agora é a culpa realmente que a culpa é sua. Que realmente você decidiu ruim. Você sabia o que era o melhor. Você sabia que não devia fazer. Mas você foi e fez. Independente quem te influenciou, parceiro. Sabe por quê? Porque no final é sua. A decisão sempre é sua. Se você não está sentindo paz no coração, não decida pelos outros. É melhor você... Presta atenção no que eu vou dizer. É melhor você decidir é melhor você decidir por Deus
e você ser feliz do que você decidir pelos outros e colher uma amargura em você. Olha só. Agora, em contrapartida, existe sim uma culpa que o diabo quer imputar em você que não é sua. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um médico. O médico, ele faz uma cirurgia em uma pessoa, uma cirurgia de coração, e ele dá o melhor para aquela pessoa ser curada. Ele faz o melhor que ele pode. Só que no final, a pessoa faleceu. O corpo não suportou por N motivos que seja. Agora, o médico, ele tem que entender o seguinte, ele tem que ter a certeza do seguinte, de que ele fez o melhor. Eu fiz o meu melhor, eu dei o melhor que eu pude, eu não vacilei. Só que o tempo da pessoa chegou e acabou, e eu não tenho como ir contra Deus. E Deus recolheu e levou a pessoa para o céu e acabou. Então, o médico não pode sentir a culpa. Imagina se ele sentir culpa de cada pessoa que falece nas mãos dele numa cirurgia. Tá errado, isso não existe. Outra coisa, um outro exemplo, por exemplo. Você está cuidando de uma pessoa, está orando, jejuando, clamando por aquela pessoa, dando o seu melhor. Só que a pessoa, ela repudia Deus, ela não tá nem aí, ela zomba de Deus, ela não dá atenção pra você. Você ama aquela pessoa, quer o melhor pra ela. Só que a pessoa, ela não se posiciona. Meu irmão, se ela colheu o fruto daquilo, a culpa não é sua. Você deu o seu melhor. Não se sinta culpado. Se você sabe que você está na presença de Deus, dê o seu melhor, não se sinta culpado. Porque o diabo, ele vai tentar te colocar culpa. Culpas, por exemplo, assim, você não é merecedor porque você pecou, você não merece ser feliz porque um dia você traiu, você não merece ter um filho porque você sempre brigou com as crianças, sei lá, por qualquer motivo. Às vezes o diabo, ele vem trazendo coisas do seu passado para tentar imputar no seu futuro em momentos de que você não tem conseguido alcançar tal bênção. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje. Se você já colocou o seu coração em Deus, inclinou em Deus, o seu passado é morto, o seu passado acabou. Não existe como o diabo acusar mais você, porque acabou. Não viva a culpa. Sabe, eu assisti um trecho de um filme chamado Missão. Não quero dar spoiler do filme nem nada. Não é um filme cristão, mas é um filme que conta a respeito da história dos jesuítas, né? Quando eles chegaram na América do Sul e começaram a evangelizar os índios e tal. E tinha um personagem ali que ele havia cometido um assassinato. E esse personagem, por conta da culpa, ele pegou uma mala, uma mochila e encheu de coisas pesadas dentro e carregava essa mochila com ele para onde ele ia. Porque o peso da mochila representava a culpa para ele lembrar do que ele havia feito. E ele vivia com essa culpa. Em um determinado momento do filme, ele está escalando uma montanha e ele escorrega e se segura com uma corda. Só que tá com a mochila nas costas. E ele tá segurando aquela corda, né? E a mochila tá pesando ele. Pra ele poder se salvar, ele tinha que soltar aquela mochila, senão ele não ia conseguir subir. Ele tinha que livrar da culpa. E então, ele entra numa reflexão ali naquele momento, naquela fração de tempo que ele tinha de vida, pra se livrar da culpa ou não, né? Então, às vezes, a sua vida tá assim. Você tá carregando, às vezes, uma culpa, um peso que não te pertence, que não é seu, meu irmão. Abandone a culpa, chegue no altar de Deus, como diz a palavra, e troque esse fardo pesado pelo fardo leve de Deus, parceiro. É a hora de mudar a sua vida. Não carregue culpa daquilo que você tem certeza que você fez o melhor. Se você foi um bom pai, fez o seu melhor, e o seu filho se perdeu pelo motivo que for, meu irmão, você vai atrás do seu filho, ora por ele, mas se você tem certeza de que você fez o seu melhor, não leve essa culpa. Faça o melhor que você pode pelo seu filho, pelo seu casamento, pela tua esposa, pelos teus pais, enfim, por aqueles ao seu redor. Tenha certeza de que você fez o seu melhor e tenha paz no coração com Deus. Quando eu tenho paz em Deus, a culpa não pode vir sobre mim. A culpa só vem sobre você quando de fato você tem um pecado, quando de fato você escolheu errado, assim como eu disse no comecinho desse vídeo. Amém? Então existem duas culpas aqui. Uma culpa que realmente a culpa é sua, porque você decidiu errado. Porém, mesmo essa culpa, Deus é maravilhoso para tirar o peso dela. Chegue-se a Jesus, se arrependa, coloque no altar de Deus, resolva a situação e viva a sua vida e Deus vai te dar a bênção. Agora, outra culpa é aquela que o diabo coloca sobre você. Essa culpa, não aceite se você tem certeza de que você deu o seu melhor. Amém, querido? O vídeo de hoje foi grande, né? Mas eu tenho certeza de que se você vivia uma culpa, entenda isso. Você se arrependa se você é culpado, mesmo.
E, por outro lado, entregue na mão de Deus e se perdoe. Um é se arrependa e outro é se perdoe. E ande, Deus, Ele é com você. Irmão, semana de vitória, dia de paz e alegria sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos para mais uma semana de vitória. Aleluia! Your heart is beating, alive and breathing, and there's a reason why you are essential, not accidental.